Olá, boa noite. Ítalo Alessandro Brasil Lima, orientador especialista Francisco Helder Araújo Rodrigues, co-orientadora Aretusa Bezerra Brito Ramos. Vamos começar hoje um pouco sobre o TCC, com o tema principal: quintais produtivos, cultivo e manejo de plantas ornamentais no semiárido pernambucano, como a gente pode ver. Vocês podem me acompanhar no decorrer do slide. Introdução. Etnobotânica. A etnobotânica, ela estuda a convivência entre o homem e a natureza. A etnobotânica, ela sempre tem esse interlaço entre a natureza e o homem. Eles sempre andam junto em relação a isso. Plantas ornamentais. As plantas ornamentais, elas são aquelas plantas cultivadas em seus jardins, em suas áreas. É bem comum a gente ver isso em cidades, em zona rural, zona urbana. Sempre é comum observar isso. Segundo Silva, 2016, como vocês podem acompanhar aí, na perspectiva, a produção de alimentos existentes no quintais é apenas uma vantagem de possuir um quintal produtivo. Eu não vou me atender a ler esse texto, que já está aí para vocês dar uma olhadinha. Eu vou me atender a mais explicar para vocês, tentar bem deixar explícito, para que vocês possam compreender. Vamos lá? Quintais produtivos. Esses quintais produtivos são áreas, locais, onde são produzidos, onde são cultivados, onde ocorre o manejo destas plantas. Mas como assim? Vou explicar. Esses quintais, muitas pessoas usam para alimentação, usam para o manejo e tendo em vista que esses quintais eles são bastante eficazes para o pessoal, e isso não é de agora, é de um tempo atrás, lá do Neolítico, há muito tempo atrás, nossos ancestrais vem com essa eternidade, com essa tradição. A palavra certa seria tradição, porque vem passando de geração em geração esses jeitos comuns. No objetivo geral deste trabalho, como vocês podem ver, é analisar a forma de cultivos aplicados em plantas ornamentais. Como assim? Vamos lá. O objetivo. Como assim? Formas, se está sendo realizada da forma correta, o manejo, o cuidado, se está sendo analisado, como está sendo utilizado aquela área, se está sendo utilizado da forma correta, se está tendo manejo da forma exata. Está entendendo? Vamos dar continuidade. Já na questão da metodologia, vem a área de estudo. Nessa área de estudo aí, como vocês podem perceber, está situada no Brasil, no estado de Pernambuco, na cidade de Salgueiro, contendo 61 mil habitantes que possui. A gente reduz essa área para o bairro do Divino, que é onde foi localizada essa área de estudo, onde foi feito todo esse processo. O bairro do Divino está contendo 39 ruas, sendo exatamente 7 mil habitantes. Desses 7 mil habitantes, alguns desses habitantes foram selecionados aleatoriamente para participar desse estudo e para participar desta entrevista. Vamos continuar. A metodologia deste trabalho, como funcionou, como ocorreu o desenvolvimento desse trabalho. Esse trabalho ele foi desenvolvido em duas partes. A primeira parte foi a coleta de dados. A coleta de dados ela se deu a uma entrevista, certo? Foi uma entrevista com 20 moradores. Mas antes de tudo, quando ocorreu essa entrevista, aconteceu a prevenção. Como assim? A prevenção. As medidas corretas contra a doença, contra essa Covid-19. Distanciamento social de 1 metro, 1,5 metro, uso de máscara, de álcool gel a todo momento,
e manter sempre o distanciamento. Voltando, foi escolhido 20 moradores aleatoriamente desse bairro do Divino. Ítalo, mas como você escolheu esses moradores? Esses moradores, eles foram escolhidos aleatoriamente pela associação. A gente foi entrado em contato com a associação, o presidente da associação passou a quantidade de pessoas que eram associados àquela membresia, e dessas quantidades dessas pessoas foram selecionadas 20 pessoas que cultivam e pessoas que não cultivam. Dá para entender? Mas antes disso, por que você está falando isso e depois vai falar isso? É o seguinte, foi escolhida essas 20 pessoas, mas antes disso tudo, ocorreu a pesquisa bibliográfica, antes de acontecer esse estudo de campo, para ter mais embasamento teórico nisto. Agora, voltando. Quando foi feita essa entrevista, ocorreu e foi perceptível que foi encontrado várias espécies de planta com nomes vernáculos, com nome científico, e com isso foi elaborada uma lista florística com todos esses nomes, com todas essas plantas. Como eu tinha falado antes, resultados de discussões, 20 pessoas. Mas dessas 20, será que todas realizam cultivo? Não. 85% dessas pessoas realizam o cultivo e 15% não realizam o cultivo. E para deixar bem claro, dessas 85%, 80% é mulher e 5% é homem. Gente, mas homem também cultiva? Cultiva sim. Homem como mulher também cultiva. Já Silva, Mendes, Franco, 2008, 2010, eles relatam que essa questão de cultivo, lá na era do Neolítico, era praticado mais por mulheres. Esse conhecimento era passado de mãe para filho. Era um conhecimento tradicional, aquele conhecimento que é passado de herança para herança. É como se fosse, entre aspas, um tesouro que uma família passa para a sua filha. Mas é o conhecimento que ela passa sobre a terra, sobre a planta, sobre o cuidado, sobre o manejo. Tudo isso é passado naquela era do Neolítico e até hoje é passado de pai para os filhos, de como cuidar. Tudo isso não, como posso dizer, não deixa de ser passado. É diminuída a quantidade? Sim, mas continua passando esse conhecimento. Como eu tinha falado para vocês, foi identificada algumas espécies de planta e com a ocorrência de 23 espécies e 17 famílias botânicas. Mas foi 20 pessoas, sim, 20 pessoas e foi encontrado desse tanto de espécies e 17 famílias botânicas. Sabe um fato bem interessante, observado na pesquisa de Mendes, 2008? Ele relata que dezenas de espécies ornamentais em quintais agroflorestais localizados em área periurbana. Isso mesmo, gente. Não quer dizer que por ser uma área, por ser uma casa, por ser um quintal, que não pode ter uma diversidade de plantas, diversidade de família, de espécie. Não. Muita gente cultiva planta de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, mesmo sendo em casa, ocorre esse cultivo. Vamos lá, dando continuidade. Como vocês podem ver, o primeiro gráfico aí, como foi conversado, os locais apropriados para essa implantação, para essa plantação de espécies, como vocês podem ver no bairro que eu acabei de falar, que 25% dos locais é o muro da casa. Sim, tem pessoas que cultivam no muro por questão de espaço. Já tem gente que não tem espaço no muro. Cultiva onde? Como vocês podem ver, 25% na calçada. Mas 20% não cultiva. Isso. A pesquisa ela não foi direcionada somente para as pessoas que cultivam plantas em sua casa. Não. Seria muito relativo somente aquelas pessoas. Foi trabalhado 20 pessoas aleatoriamente. Vamos lá, 15% cultivam plantas na rua. Como assim? Na rua? Na rua, sim. Um cuida, o outro irriga, o outro faz uma poda. Tá entendendo que é aquele trabalho em conjunto
quando é na rua. Mas na rua por quê? Porque não tem espaço em casa, não tem uma área, não tem um muro grande para manter esse cultivo. 10% dessas pessoas dizem que cultivam plantas na área de casa. Estou entendendo? É questão de espaço. Cada pessoa é diferente. E 5% dessas pessoas que foram entrevistadas relatam e diz que cultivam essas plantas num cercado, isso mesmo, num cercado. Vocês podem ver aquele cercado sempre tem na frente da casa assim bem arrumadinho. Como eu falei, ó, Franco, Santos, Ferreira, ótima. Ele fala que essa variabilidade de espaço de implantação é constante em pesquisas. Em 2014, ele relata que a preferência do cultivo dessas espécies ornamentais são adaptadas a poucas condições, sem perca na estética do local e vegetal. Como assim, Túlio? Como assim? Vou explicar bem. Tem uma diferença entre uma planta cultivada na natureza e uma planta cultivada na sua calçada, na sua rua. Como assim? Essa planta ela vai se adaptar à sua calçada, ao seu muro, ela vai se adaptar às formas, ao modo que você irriga a planta, ao modo que você faz a podagem dela, ao modo se essa planta ela recebe o sol, se ela recebe pouco sol, se ela recebe demais, ou se ela não recebe quase nada. Tá entendendo? Tem essa diferença. Com a natureza já é algo mais... Tá entendendo? Nessa segunda discussão, nesse gráfico aí, a gente fala da poda. Eu acabei de falar com vocês sobre a podagem. Cada planta tem um tempo, tem um espaço de podagem diferente, gente. Tá entendendo? Desses entrevistados, 60% relata que de 1 a 3 meses ocorre a podagem dessas plantas. 20% já fala que não cultivam, não faz nenhuma plantagem, nenhuma podagem. 15% relata que de 3 a 6 meses ocorre essa podagem. E 5% diz de 6 meses a 1 ano. Como funciona? Funciona bem assim. Desses entrevistados, ocorreu um padrão. Plantas pequenas, de pequeno porte, planta de médio porte e de grande porte. Tem plantas de grande porte que são podadas de 6 a 1 ano, mas também que são podadas de 3 a 6 meses. É muito relativo em questão de podagem. Já tem planta de pequeno porte, que ela é podada de 1 a 3 meses, mas também ela é podada de 3 a 6 meses. É diferente e já tem gente que planta. Já tem pessoas que falam que a podagem é realizada de 3 meses a 6. É algo muito relativo. Tá entendendo? Vamos lá, dar continuidade. A importância que o pessoal utiliza essas plantas. No questionário tem uma pergunta que fala bem interessante, que fala assim: no final disso tudo, qual a importância do cultivo dessas plantas? Para que o pessoal cultiva? 30% fala que é o bem-estar, mas 30% fala que é o embelezamento do ambiente, embeleza o ambiente. 20% fala que é terapia. Terapia, sim, é comprovado, tem artigos científicos que comprovam, que diz, que ajuda, que dá melhoria, que dá resultados. 10% relata que é para preservar o ambiente. E mais 10% fala que é remédio caseiro. Olha onde é que entra, remédio caseiro. Conhecimento lá de trás, conhecimento ancestrais, que vem passado de pai para os filhos. Silva e Anjos, 2016, eles enfatizam e diz que a busca pela qualidade de vida tem proporcionado moradores ao cultivo dessas plantas, plantas medicinais, plantas alimentícias. Tá para entender? Vamos dar continuidade. E só para a gente poder concluir, como geral, isso tudo, que conclui-se que os moradores eles almejam ter curso no bairro. Foi comentado após a pesquisa, após a entrevista, que eles almejam ter esses cursos, que esses cursos eles vão ajudar o modo que é cultivado, se estão cultivando da maneira certa, porque quando você não cultiva da maneira correta, você retarda o crescimento da planta. Às vezes você pode até matar,
porque você usa o manejo de uma forma para uma espécie e usa para outra espécie usando o mesmo modelo, a mesma forma. Só que não funciona bem, não é bem assim. Dá para entender? E com isso a gente pode concluir que, portanto, é importante capacitar os moradores, mostrando meios e maneiras de cultivo, tá vendo? Cultivo, que venham favorecer as plantas e o bem-estar da comunidade geral. Deu para entender? Aqui estão as referências que foram utilizadas, os nomes dos autores que eu citei. E muito obrigado!